Na rotina do trabalhador, arranjar tempo para almoçar em casa está cada vez mais difícil. E essa nuance que envolve alimentação, uma necessidade básica de todo ser humano, muda completamente a rotina das pessoas. Já é comum as empresas disponibilizarem uma estrutura para aqueles trabalhadores que levam a comida de casa em marmita. Outros optam por restaurantes, buffet, pratos feitos. Mas qual será o peso dessa conta no orçamento? Comer fora ou preparar comida em casa e levar ao trabalho? Quem nos ajuda a entender esse cenário é o economista do Departamento Intersindical de Estudos e Estatísticas de Sergipe, o DIEESE. O que está acontecendo é um aumento da alimentação no domicílio, né? Motivado aí pelo feijão, pela carne, por esses produtos que o consumidor ele percebeu esse aumento. No caso da alimentação fora do domicílio, o aumento foi menor. Veja, aqui no domicílio, média 8%. Fora do domicílio, 3%, 4%. O que é que isso sugere? Sugere que os consumidores estão pagando mais caro para comer dentro de casa, né? E os bares e restaurantes não estão repassando o aumento de custo que eles tiveram durante o ano. Só que o economista explica que não basta analisar somente esses números. O fato do reajuste do alimento domiciliar ter sido maior não torna ele mais oneroso do que comer na rua, já que os restaurantes acrescentam no seu preço final os custos do preparo e o lucro do empresário. Mas o que os números mostram é que, pelo menos em Sergipe, a diferença entre o custo de comer fora de casa e preparar comida está menor. Mas como estamos falando de alimentação, o lado da saúde também pesa nessa conta. Ao levar a quentinha para o trabalho, ele não vai ter muitas opções de esquentar comida, enfim. Às vezes até o trabalho tem lá um micro-ondas onde ele esquenta essa quentinha. Ao optar em comer em restaurante, principalmente restaurante Aquilo, ou então os famosos PF, ele escolha uma alimentação mais saudável, já que não tem a carne, ou a carne é a carne de segunda, ele não tem o hábito ainda de comer carne de segunda, ele faça um prato com peixe, frango, verduras, muita, feijão, que o dono do restaurante está colocando mais água no feijão para ver se rende um pouquinho mais. Talvez ele consiga aí ter uma alimentação mais saudável, forçando uma economia. Em muitos estabelecimentos, o buffet foi adaptado para se adequar à alta da carne e do feijão, por exemplo, para que o preço final não fosse reajustado para o consumidor. Aqui no restaurante do seu Wilson, por exemplo, com a alta da carne, ao invés de 3 opções de carne vermelha, ele colocou 2 opções, uma opção de marisco e 3 opções de carnes brancas. O mesmo acontece com as verduras. Se a batata fica mais cara, ele troca por outra verdura e assim vai adaptando o seu cardápio com o que está mais em conta dentro do mercado. Nós temos quentinha de 2 preços, né? Temos a quentinha de R$13 e a quentinha de R$16, que esse valor já tem mais de ano que está nesse valor e nós não reajustamos, e os preços dos nossos derivados que nós usamos no nosso restaurante subiram. E aí a gente tem que ir manejando de um lado para o outro para que as portas continuem abertas. Nessa empresa de investimentos, 2 funcionários que estão acostumados com números tomaram decisões distintas. O Matheus prepara a comida em casa, apesar dos contrapontos. Hoje eu estimo que pelo menos 50% a mais eu gastaria se eu fosse comer fora todo dia. Claro, tem algumas vezes ali, algumas semanas que fica mais corrido, que você tem realmente que recorrer a outras formas, a um aplicativo, a uma quentinha, alguma coisa assim. Mas de forma geral a pessoa consegue seguir se ela for organizada e tiver uma rotina bem definida. A comida balanceada é um desafio, porque a balanceada você tem que estar variando ali diariamente. Então no meu caso, como eu preparo apenas uma vez por semana, isso é algo que é difícil de se encontrar. Então é um ponto negativo da minha opção hoje. Já o Rafael, dentro da sua rotina, garimpou e preferiu comprar comida fora de casa. Assim, ele tem mais tempo para o trabalho, fatura mais e acaba recuperando o investimento extra na alimentação externa. Você tem que pensar muito como é que você vai valorizar o seu tempo. Se eu vou gastar mais tempo fazendo almoço e eu ganho menos dinheiro do que estaria trabalhando, então hoje o meu tempo eu considero que ele acaba sendo mais recompensado. Eu ganhando tempo comprando fora e dedicando mais horas de trabalho, acho que começa a fazer mais sentido para mim.
Óbvio que se for uma coisa, eu gasto 3 vezes mais comendo fora do que comendo dentro. Aí a gente começa a pensar em fazer comida. Mas se a diferença, eu gasto R$50 semanal para poder fazer comida e gasto 60, 70 reais comendo fora, acho que esses 10, 20 reais no longo prazo faz uma diferença, mas não é tanto assim, não é tão gritante. Uma equação difícil de chegar a uma conta simples. Então a recomendação é que cada um considere o tempo que tem disponível, o preço do alimento e a qualidade da comida, pensando principalmente na saúde para que a conta lá na frente não seja mais pesada.